eficiente é cada vez mais uma tendência mundial. Aos poucos, as pessoas estão descobrindo que é possível gastar menos e ter o mesmo produto. E, de quebra, ajuda o meio ambiente. E esse é o tema do programa Vez do Consumidor de hoje, que recebe aqui o engenheiro civil e diretor de meio ambiente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Goiás, Sinduscon, Gustavo Veras. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, com a gente no Vez do Consumidor. E também recebemos, como sempre, o meu colega de bancada aqui, o deputado estadual Santana Gomes, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Um assunto que tem tudo a ver com o nosso programa, deputado? Claro, acho que é importante, inclusive com essa administração do prefeito Paulo Garcia, que a proposta dele era mais ou menos essa, em relação à administração de Goiânia. Eu penso hoje, Luciana, foi bom a gente trazer esse jovem engenheiro aqui para fazer um debate. Eu acho que ainda está no momento daqueles eleitores descobrirem quem tem que votar, alguém que tem um compromisso no meio ambiente com a nossa cidade. Eu acho que o nosso engenheiro, doutor Gustavo, vai dar esta dica. E que dicas, O Gustavo, ele é especialista em sustentabilidade, tem uma empresa, uma construtora com essa veia mesmo de reaproveitar, reutilizar. São os 3 R's, Gustavo, da sustentabilidade, Quais são e qual que é a proposta, no caso da sua empresa, quais os projetos são voltados, de que maneira, para ajudar o meio ambiente? Sim. Olá, gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar desse assunto, ainda mais quando a gente está no dia a dia envolvido, com todas essas questões voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade. E é sempre muito bom a gente estar discutindo e debatendo. É isso aí, reduzir, reutilizar, reciclar. Gustavo, você é diretor do Sinduscon. O Sinduscon é um órgão que trabalha com as construções da cidade de Goiânia. E assim, o que o Sinduscon, mesmo você estando ali, tem a oferecer para a nossa cidade em relação ao meio ambiente? Tem proposta, você tem lá buscando projetos, porque é muito importante. Eu, particularmente, fui vereador em Goiânia e vejo que o empresário da construção civil, de uma maneira geral, ele é muito agressivo. Ele não está muito preocupado com o meio ambiente, com o vizinho. Eu acho que isso é importante você dar essas dicas, porque nós, políticos, de uma maneira geral, nós temos que contribuir também e contribuir com o todo, mas com o apoio, é claro, de pessoas com a sua experiência. Na minha concepção, o que o Sinduscon tem proposta para a Goiânia? O que ele diz? O Sinduscon, ele vem já há alguns anos atuando muito em prol disso, da sustentabilidade. Prova essa que, na verdade, a minha empresa, ela vem atuando já com projetos voltados à sustentabilidade já há cerca de 10 anos. E foram esses projetos nossos que chamaram a atenção do sindicato. E no último mandato, vamos dizer assim, da presidência, eles me chamaram para fazer parte da diretoria do meio ambiente. Então isso já é uma amostra e uma prova de que o sindicato realmente está preocupado com as questões, está preocupado em desenvolver projetos, mas nunca se esquecendo do impacto que esse projeto gera no meio ambiente. Porque quando eu falo sustentabilidade, quando a gente fala, muitas vezes a gente só pensa em meio ambiente. O meio ambiente ele é um dos pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade ela reúne o meio ambiente, a economia e também o lado sociocultural. Esses 3 pilares eles têm que estar muito bem fortalecidos para que a sustentabilidade realmente apareça, ocorra. Porque não adianta também você fazer algum negócio, executar, sem isso também trazer um retorno financeiro econômico, porque aí você não consegue fazer mais uma vez. Então, a questão da sustentabilidade é você poder executar, ter um retorno, levar um retorno para o meio ambiente, ter um retorno financeiro e poder fazer um novo negócio sempre aperfeiçoando. Então, a gente vem trabalhando e as construtoras de Goiânia, eu posso aqui falar assim, sem medo de errar, elas hoje estão muito evoluídas nesse quesito. A preocupação com o impacto que a obra vai causar, a preocupação com o meio em que o funcionário vai estar ali atuando,
a segurança que a obra oferece ao funcionário. Isso está cada vez mais tendo uma atenção especial por parte das empresas. E porque até lei também, né? Lei, claro que isso... ambiental, né? A RIMA. A legislação hoje de segurança do trabalho, por exemplo, ela está muito rígida. Então, de certa forma, isso também é um acelerador. Obriga as empresas, de alguma forma, a serem mais rígidas, a investirem mais. É claro que onera um pouquinho mais, mas é muito mais barato você prevenir do que remediar, né? Do que depois que acontece algum acidente, por exemplo, você ter que contornar, e mal ou bem é traumático, um acidente nunca ninguém quer. E essas questões de gerar menos impacto ao meio ambiente, ao entorno, que é uma preocupação hoje muito grande. Quando a gente fala meio ambiente, não é só a natureza, é também as pessoas, é um todo, né? É o impacto urbano também, lógico, trânsito, o sentido é muito mais amplo. É geração de ruídos, geração de emissão de poeira, trânsito, como foi falado. Então, Gustavo, nessa veia aí que você está falando, nessa pegada, né, de reaproveitamento, tudo, eu sei que os prédios que vocês fazem, todos têm o sistema de captação de água, né, reaproveitamento das águas cinzas, né, que são aquelas águas que vêm da cozinha, né, dos banheiros. A gente fez uma matéria, eu fiz uma matéria com o Sivaldo, e a gente mostrou uma exposição que tem essa proposta mesmo, né, de reaproveitar, de decorar, dá para decorar uma casa, dá para construir com restos, né, com sobras de construção, e sai muita coisa bonita. Vamos ver. O consumo consciente é uma tendência mundial. No ramo da construção civil, não é diferente. Arquitetos e engenheiros há tempo descobriram que projetos voltados para sustentabilidade agradam melhor o cliente. Mas a execução, às vezes, exige consciência e um gasto inicial maior, mas que vale a pena a médio e longo prazo. A energia solar ou fotovoltaica, por exemplo, é uma ótima opção num país tropical como o Brasil. As placas de energia não só captam, mas também armazenam o excesso de energia que sobra. A Assembleia Legislativa de Goiás recentemente adotou o sistema de energia solar, que abastece alguns postes na entrada do prédio. Ele capta a luz do sol durante o dia, armazena na bateria, à noite automaticamente ele acende o LED, iluminando em volta do poste. Quando é de manhã, ele volta a carregar, ele desliga e volta a carregar. Então isso é o tempo todo trabalhando automaticamente. Mesmo com o custo que é hoje, ainda é um sistema muito viável. Só para ter uma ideia, o retorno, aquilo que nós chamamos de payback, o retorno da sua aplicação, hoje a compra desse sistema você vai demorar em torno de 5 anos para pagar esse sistema, porque você vai ficar livre da energia elétrica. Então, uma vez livre, o retorno disso é em torno de 5 anos, mas um sistema desse ele dura sem manutenção alguma, no mínimo 25 anos, ou seja, você vai ter mais 20 anos de energia gratuita. O reaproveitamento de sobras também é uma forma de consumo consciente. Aqui, o resto de telha foi usado no jardim para deixar a terra úmida e, de quebra, ajuda a decorar. Placas de compensado podem virar um jardim suspenso e a iluminação em LED é mantida por energia solar. Quer mais? Vamos lá! A água que vem da cozinha é a mesma que abastece o lago do jardim. É claro que ela passa por um processo de decantação. Tem seu custo, né, o sistema, né, mas ele com o tempo você paga, então ele não é algo muito barato, mas cada vez mais está tornando acessível esses equipamentos. Então acho que vale a pena a gente pensar no meio ambiente quando se fala em arquitetura, em soluções inteligentes para a sua obra. Quer um toque irreverente? Use mandalas suspensas feitas de material reciclado. Os arquitetos responsáveis por esse espaço sustentável da exposição Morar Mais por Menos em Goiânia primaram pelo reaproveitamento. A mandala ela é de fibra de vidro reciclável
E ela tem vários gominhos que você pode colocar a sua vegetação e ela fica numa altura acessível para você ir lá e molhar, né? Então é um elemento que ia ser descartado na natureza, que ele é tóxico, então que você pode reutilizar e colocar na sua casa de uma forma muito estética. Fazer obras sem acabamento também é uma tendência. O estilo é chamado brutalista. Nesse ambiente, o tradicional forro de gesso foi banido. Toda a iluminação, em LED, é claro, e até o sistema hidráulico estão à mostra. Além de baratear a obra, o dono do imóvel ganha com o pé direito, que ficou bem alto. E no lavabo, você reparou? O andaime virou sustentação para a bancada da pia. Já essa arquiteta optou pelo papel na confecção das luminárias. São de materiais biodegradáveis, facilmente absorvidos pela natureza, né? Que não geram aquele entulho, aquela coisa dos materiais plásticos e de vidro e tal, né? Então, com relação à sustentabilidade, essas luminárias foi o que trouxe pra gente aqui esse ponto-chave, né? Não pode ver a água, né? Não pode ver a água. A limpezinha com espanador, né? Que a gente tá fazendo a manutenção com espanador de pó. O que é até bom também, né? Porque também você não tem um consumo de água para fazer a manutenção e tudo, né? Então, é uma luminária bacana por isso. Ela é leve, então ela não exige muita sustentação do forro de gesso. Então, é uma luminária bem tranquila para ser instalada e para uso, além de ser linda, né? Já nesse ambiente, restos de MDF foram usados para revestir paredes e o arame que sobrou da obra virou outra obra, só que de arte. Aqui a gente tem um painel interativo, onde a gente tem umas linhas, né? Eu quis criar uma obra de arte que seriam as linhas que se cruzam e se conectam. Só que com essas linhas eu fiz com sobras de aço de obra, né? Com isso a gente pode fazer qualquer desenho, colocando o desenho que quiser em casa. A sustentabilidade é a grande proposta dos arquitetos. Agrada não só a natureza, mas também o bolso do cliente. Material que iria para o lixo se transforma num lindo objeto. Essa luminária, por exemplo, foi feita de vergalhão de resto de obra. Como um todo, a Morar Mais ela tem esse pensamento do consumo consciente, que é a nossa responsabilidade como profissional de otimizar o dinheiro do cliente. Então, a gente faz o jogo do mais por menos. A gente chama na decoração de high-low, que a gente usa o caro e o barato no mesmo espaço. Então, nada impede de que o cliente tenha o objeto de desejo dele, que são peças assinadas, mas a gente, em contrapartida, coloca outros recursos, como o piso mais barato, uma iluminação em conta, né, um recurso de cortina de preço bom, para que ele tenha o objeto de desejo dele na casa dele. Os móveis também podem custar menos se forem reciclados. Mesas e aparadores de madeira de demolição, por exemplo, além de ficar um charme, deixam o ambiente mais aconchegante. E reverência, afinal de contas, o chique é gastar pouco. Tá aí, é possível, né, então decorar, gastando um pouco menos, ou às vezes investir, né, num equipamento aí de captação de energia solar. E o retorno vem, né, a médio ou longo prazo, né, Gustavo? Isso. Vale a pena, né? Vale a pena demais. A gente acaba gerando uma economia e, ao mesmo tempo, contribuindo ao meio ambiente. Então, você acaba fechando todas as pontas do ciclo. E como eu assim, representando o Sinduscon, a entidade ela vem investindo muito em cursos de capacitação, parcerias com universidades, promovendo palestras, eventos, para justamente multiplicar esse conceito de sustentabilidade, a possibilidade de ser mais sustentável, as vantagens que isso traz, como reuso de água, aproveitamento da energia solar. Nós vivemos aí num país de clima muito quente, uma cidade que agora mesmo a gente está passando aí por um momento aí, agora que está vindo as chuvas e tal, mas passamos um período aí muito seco, Sim. com sol, a incidência solar é muito forte, então
isso é até básico, vamos dizer assim, você pensar em utilizar essa energia solar em prol tanto da economia, porque você passa a economizar energia elétrica, quanto também promovendo aí um benefício ao meio ambiente, que é justamente utilizar fontes renováveis de energia, que a gente chama, né? E a Assembleia, deputado, o senhor viu, né, que está investindo já. Eu vi, achei interessante. Né, Mas nas placas. Tá tímido ainda, mas os postes na frente do prédio já são mantidos com energia solar, né? Interessante aqui, né? Eu penso o seguinte, porque também a gente não pode ficar individualizando. Uma proposta dessa, ela tem que ser a título de Estado, de governo, porque também vai ficar, se ficar só a ponto de um prédio aqui, outro ali, e a sociedade de uma maneira geral. Eu penso assim, por exemplo, eu quero até fazer uma pergunta ao doutor Gustavo, porque uma coisa é você fazer essa discussão. O que é feito dos entulhos dos prédios, das casas, das construções que você está construindo na cidade? Eles são reaproveitáveis? Como que funciona isso aí? Porque também a gente tem que fazer essa discussão. Exatamente. São reaproveitáveis. Vocês reaproveitam? Como é que é isso aí? Sim. Você vai responder daqui a pouquinho, o Gustavo vai fazer essa resposta depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Vez do Consumidor volta com o tema Consumo Consciente. E no primeiro bloco, o deputado Santana Gomes havia perguntado, ao Gustavo o que é feito do entulho, das obras, dos prédios que as construtoras fazem, porque é muito entulho, né, deputado? Exatamente. Para onde vai? Sim, antes de mais nada, o primeiro objetivo nosso como entidade de multiplicação a estudantes, as próprias construtoras, é fazer com que a geração de entulho diminua. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Existem algumas medidas, por exemplo, hoje já são feitos projetos de alvenaria, onde você já projeta o tamanho de cada tijolo em cada posição para justamente diminuir a quebra de tijolo cerâmico ou de blocos de concreto. Então, o ideal é que comece já reduzindo a geração. Mas é claro que a gente sabe que entulho, resíduos vão existir, isso aí não tem como fugir. Em cima disso, o Sinduscom também vem já lutando há alguns anos no sentido de fazer com que um projeto antigo se torne realidade, que é a usina de reciclagem. Goiânia não tem, né? Goiânia não tem. Existiu há alguns anos aí a possibilidade de doação de uma área, inclusive, para fazer uma parceria público-privada, porque essa usina, além de gerar empregos, ela vai ser um grande minimizador de impacto ambiental, porque ao invés de você levar o entulho da construção para os aterros sanitários, que hoje já estão até muito abarrotados, você passaria a levar para essa usina de reciclagem e dali
seriam gerados produtos que poderiam ser utilizados. Então, quer dizer, é o ideal, é o melhor dos mundos. E vai chegar uma hora que não vai caber mais, né? Os aterros já... Porque o aterro de Goiânia é na saída de Trindade, certo? Se não me engano, um já foi saturado e o outro, a previsão é que em 2025, quando a última matéria que eu fiz, ou seja, está aí. Tempo de duração. Né? Gustavo, a pergunta, o Sinduscon, ele é o sindicato das construtoras e incorporadoras? Isso. Eu, particularmente, eu posso falar com uma certa experiência, que eu fui vereador em Goiânia. E realmente esse departamento do meio ambiente, do Sinduscon, eu nem conhecia. Agora, eu percebo o seguinte, que o sindicato, com essa força, principalmente que tem na nossa cidade, ele realmente deveria ter uma participação maior política. Eu acho que ele agora era o momento de fazer uma cobrança, porque não adianta também fazer nos prédios que ele tem interesse. Ele tem que demonstrar a disposição de contribuir com o cidadão da nossa cidade. Por exemplo, eu entendo que essa discussão ela teria que ser ampla, e que a sociedade, de uma maneira geral, deveria levar vantagem dessa experiência a título de cidade mesmo. Vou dar só um exemplo para você. As praças que as prefeituras, que o prefeito vier a fazer com bloquetes já seria bem mais interessante do que pavimentar com asfalto. E aí deveria ter uma lei ou alguma coisa nesse sentido e que o Sinduscon poderia contribuir. O que eu vejo é o seguinte, que as pessoas nessa linha, Luciano, elas começam a se agruparem e de acordo com alguns interesses. Eu acho que o interesse maior, eu acho que tem que ser a população de uma cidade. E é a proposta do nosso programa. Mais amplo, né? O programa é isso, a vez do consumidor, não é o consumidor do Sinduscon, é o consumidor de uma maneira geral. Eu acho que eu fiquei muito feliz com o doutor Gustavo, porque ele tem uma visão ampla. E nós temos que aproveitar isso aí e fazer essa discussão maior. Acho que foi bom esse papo aqui, né? Não, e hoje a gente já tem construtoras aqui na cidade. Mais conscientes, né? Sim, que elas reutilizam o entulho na própria obra. Isso que é fazer importante. Blocos de concreto, por exemplo. Esse bloquete que o senhor falou, né? Qual que é? Aqueles tijolinhos, porque ao invés de passar o asfalto... Mas ele é reaproveitado, Edmar? Pode ser reaproveitado, entendeu? Pode ser. Porque seria interessante isso, exatamente, né? porque aí também, se você fizer nas praças, você tem como a água passar, sim, né? Permeabilidade, né, do já terreno. sei, é um furadinho. Inclusive vai grama, né? Exatamente. E é bom para drenar. Exato, porque aí já pode fazer. E deveria ter alguma coisa nesse sentido aqui da cidade. Porque as cidades estão ficando cada vez mais pavimentadas, concretadas, exatamente. As enchentes, né? Exatamente. E não tem drenagem, né? É o problema maior da drenagem. A gente tem um empreendimento agora até, um caso real, e eu posso falar com propriedade, que é um empreendimento que a gente está executando, onde 1/3 aproximadamente do terreno a gente está mantendo a permeabilidade do terreno. O subsolo não vai nessa região. E existem hoje umas mangueiras lá de 50 anos que elas vão ficar. Maravilha, e a área de lazer vai ser nessa região. Pois é. Então, quer dizer, a gente está ali propiciando um maior contato do futuro morador com a natureza, que é raro. Se fossem assim, Gustavo, ia ser muito bom. Goiânia agradeceria. E você mantém a permeabilidade do terreno, né? Mantendo a recarga do lençol freático, ao mesmo tempo contribuindo contra as enchentes. Porque aí a água vai penetrando e ela não vai toda ela guiada para um determinado local e ali... Esse é o problema, ao lado né? da minha casa está sendo feito, né, um empreendimento com 2 torres de 32 andares. Ao lado. Pensa o transtorno, né? E eu não vi até agora nenhuma área de permeabilização, nenhuma área verde, só concreto. Hoje a prefeitura exige, né, que você tenha pelo menos 5% de área permeável natural. É pouco, né? Não? E os outros, e mais 10% que pode ser com poços de infiltração, que tem um papel semelhante também. Então, essa diretoria do senhor lá também trabalha com impacto de vizinhança? Não. Sim, na verdade é um item também hoje muito importante. Eu vejo que é o mais importante, porque não pode construir uma torre aqui sem saber qual o impacto que vai dar naquele quarteirão, naquela vizinhança. Eu acho que um dos maiores problemas que eu acho que as construtoras e incorporadoras têm na cidade de Goiânia, porque a cidade de Goiânia não foi uma cidade planejada. Aí você vem começa a colocar arranha-céus em lugares que tem um impacto muito grande na vizinhança. Essa discussão também tem que ser feita. Eu mesmo sou uma sofredora aí. Esse impacto
que acaba, né, desvalorizando a casa que está ao lado. E desrespeitando também, né, a sua privacidade. Acho que é uma discussão complicada mesmo. Olha, a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque o consumo consciente ele envolve não só a área da construção civil, né, que é a área do Gustavo, né, veio aqui representando o Sinduscon, a gente agradece muito, mas é tudo, né, a partir do momento que você vai ao supermercado e pega uma sacolinha, você já está levando mais entulho para o meio ambiente, né? Leva uma sacola retornável ou uma caixa, né? Essa eu acho que vem nas nossas atitudes a proposta para mudar o meio ambiente. São nas pequenas atitudes. Muito obrigada ao Gustavo. Se quiser fazer uma consideração final, Gustavo, fique à vontade. Eu gostaria só de assim, ressaltar a importância da educação ambiental, da educação por um consumo mais sustentável, porque a gente precisa que as pessoas deem valor nisso aí, porque a gente multiplica, defende, faz ações até para ser um exemplo vivo da prática, né? Da boa prática, mas se as pessoas não entenderem que aquilo ali é bom para elas, para o próximo, para o meio ambiente, para a natureza, para os filhos, para as futuras gerações, nada disso adianta. Então, elas precisam dar importância, dar valor, que de certa forma também vai ser uma cobrança a mais para que aquelas pessoas que não estão fazendo ou não se preocupam com isso, passem a pensar um pouco mais e a se preocupar com o meio ambiente, com a sustentabilidade, que é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. Gostaria de agradecer mais uma vez e, como eu disse, é um assunto que, se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando, trocando ideias. E denunciar, o Sinduscon aceita denúncia? Aceita. Assim, de um prédio que está lá? Sim. Vamos saber. Sim. Tá? Deputado, senhor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você, nosso telespectador, já é o 4º programa que nós estamos apresentando, e pedir que você colabore com esse programa, dando sugestões, porque a vez do consumidor de uma maneira geral, abrangente a todo cidadão da nossa cidade, do estado de Goiás. E hoje eu e a Luciana estamos trazendo aqui esse jovem para dar mais essa explicação, mas ao mesmo tempo nós estaremos aqui trazendo todos os grandes temas. A proposta é essa, principalmente aqueles temas que vêm proteger você. Quero agradecer você mais uma vez e dizer que nós estamos muito felizes pela audiência lá na comissão, e a gente tem recebido alguns e-mails, mas faça proposta de temas que a gente possa trazer para cá e fazer uma divulgação. Muito obrigado mais uma vez. Ok. Vamos colocar, né, deputado? Eu vou colocar no vídeo aí, se você tem uma sugestão para a gente, né, para a gente discutir um tema relacionado ao consumidor, pode mandar para a gente. Tá? Eu vou colocar aqui o endereço da comissão, ok? Então, agradecendo aí mais uma vez, Santana Gomes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, Gustavo Veras, engenheiro civil e diretor da área de meio ambiente do Sinduscon. Muito obrigada a vocês e a você também que está em casa. Obrigada pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.